Você alguma vez já se perguntou qual o motivo da minha existência? Por que eu nasci? Qual o sentido da minha vida? Será se o sentido da nossa vida é somente nascer, envelhecer, morrer? Será se o sentido da minha vida, da sua vida é casar, ter filhos, adquirir uma estabilidade financeira? Às vezes essas perguntas nos perturbam e eu vou falar um pouco sobre o verdadeiro sentido da vida segundo a Bíblia. Eu quero ler um texto aqui com você. Eu sou o pastor Newton Jardim e vou ler com você em Salmos número 90, versículo 10, que diz assim a palavra de Deus: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. A palavra de Deus diz que tudo vai passar rapidamente e nós voamos. Então, por que Deus formou o homem? Qual o sentido de Deus ter formado o homem? Nós devemos fazer essa pergunta para entender qual o sentido da vida. Então, Deus ele sempre existiu. Deus sempre foi eterno. Deus não tem começo e não tem fim. Deus ele é eterno. E de repente, num determinado momento da eternidade de Deus, Deus resolveu formar o homem. E Deus fez o homem do pó da terra. Diz aqui a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 26 até o versículo 27, diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Versículo 27, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. A imagem, nós somos realmente parecido com Deus. Em semelhança, nós somos espírito. Deus ele é espírito, nós também somos espírito. O homem ele é corpo, alma e espírito, é trino. Deus também é trino, é Pai, Filho, Espírito Santo. Então, nós como corpo, a função do corpo é locomoção, sensação, instinto. Essa é a função do corpo, da alma. A função da alma é mente, vontade e emoções. E a função do espírito é comunhão, intuição e consciência. O porquê que o homem difere do animal? Porque o animal ele tem corpo e tem alma, mas o animal não tem espírito. O homem ele é corpo, alma e espírito. O animal tem corpo, ele tem locomoção, ele tem sensação, instinto. O animal tem mente, tem vontade, tem emoções. Mas o animal não tem o espírito, ou seja, a comunhão, a intuição e a consciência. Isso é algo exclusivo do homem. Então, Deus formou o homem para ser eterno. Nós queremos saber primeiro, para responder essa pergunta, qual o sentido, qual o verdadeiro sentido da vida, nós temos que responder essa outra aqui. Por que Deus formou o homem? Então, Deus formou o homem para ser eterno. Em Gênesis capítulo 2, versículo 9, diz: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que Deus fez o homem? Para ser eterno. Lá no jardim tinha a árvore da vida. Se o homem comesse desse fruto, ele ia viver eternamente. Mas o homem preferiu comer do outro, do conhecimento do bem e do mal, e pecou, desobedecendo a Deus, porque Deus tinha dito que esse ele não deveria comer. Então, por que Deus criou o homem? Para ser eterno. E essa eternidade, Deus tinha, desde que no princípio que ele formou o homem, colocou ali o fruto para que o homem comesse. O homem não comeu, porém Deus ainda estendeu a mão para o homem. E essa eternidade ainda vai acontecer. Aleluia, louvado seja Deus. Deus formou o homem para ser seu filho. Então Deus formou a mim, formou a você para sermos filhos de Deus. Em Gálatas 3, versículo 26 diz: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus. Nós somos o que? Filhos de Deus, mediante a fé em Jesus.
Deus formou a mim, formou a você para ser filho. Lá em 1 João, aliás, no Evangelho de João, capítulo 1, diz que Deus veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder, ou o direito de serem quê? Feitos filhos de Deus. Então Deus formou o homem, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Deus deu capacidade para o homem ser feito filho dele, e isso é maravilhoso, porque Deus criou muitos seres humanos, Deus criou multidão de homens, de mulheres. Quando eu me referir a homem, geralmente eu vou estar referindo ao ser humano, ao ser, né, que Deus criou. Então o homem, ele foi feito por Deus para ser eterno e para ser seu filho. Nós temos que ter esta consciência. O homem foi feito para ter comunhão, para ter relacionamento com Deus. Então, se te perguntarem algum dia por que Deus fez o homem, Deus fez para isso, para ter comunhão. Deus fez o homem para ser eterno e Deus fez o homem para ser seu filho. Então, respondendo essa pergunta, nós podemos responder qual o verdadeiro sentido da vida. Então, qual que é, pastor, o verdadeiro sentido da vida? Primeiro, ter conhecimento de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Quando falta o conhecimento de Deus, o povo é destruído. O homem perece porque às vezes não tem conhecimento de Deus. Está escrito em Jó, capítulo 42, versículo 5. Jó passou por grande tribulação, por enfermidade, calamidade, mas ele falou o seguinte, Jó 42, versículo 5: eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Foi isso que Jó falou. Eu te conhecia apenas de ouvir, mas agora os meus olhos veem o Senhor. Ele agora pôde ter conhecimento de Deus. E quando nós temos conhecimento de Deus, a nossa vida muda. Deus muda a situação, porque você vai conhecer Deus. Ele chamou o homem para isso, para ter conhecimento dele aqui na terra. E por isso as pessoas perecem, porque às vezes não têm conhecimento de Deus. Deus, qual o sentido da vida, pastor? Segundo, viver em comunhão com Deus. No princípio, quando Deus criou Adão, ele tinha comunhão com ele. Deus permitiu, que Adão colocasse os nomes de todos os animais. Vinha conversar com Adão todos os dias, na virada do dia, ele vinha conversar, ter comunhão com Adão. Então Deus, ele fez o homem para que o homem pudesse ter comunhão com ele. Nós devemos ter comunhão com Deus, devemos viver em comunhão. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9 diz: fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. 1 João 1, versículo 3. Então precisamos ter comunhão com Deus, precisamos ter comunhão com o Senhor. E terceiro, qual o sentido da vida? É ter convicção das promessas de Deus. Na Bíblia existe mais de 8.000 promessas, sendo mais de 7.000 promessas no Velho Testamento e mais de 1.000 promessas no Novo Testamento. Então Deus chamou o homem para que ele tenha convicção das promessas de Deus, que muitas promessas se cumpriram e outras vão se cumprir. Louvado seja o Senhor! E nós temos que confiar nessas promessas que Deus fez para nós. Aleluia! E quantas pessoas suicidam todos os dias? Quantas pessoas morrem de doenças, de acidentes, sendo assassinadas? Quantos deixam este mundo sem descobrirem realmente o verdadeiro sentido da vida? Quando descobrimos o sentido da vida, devemos aproveitar cada momento, amar mais nossos cônjuges, amar nossos filhos, nossos pais, sorrir mais, não guardar rancor nem amargura em nossos corações, pois não existe reencarnação, não teremos oportunidade para voltar e corrigir os erros que fizemos aqui nesta vida. Nós só temos esta oportunidade de viver com Deus, ter conhecimento de Deus, viver uma vida abençoada aqui na terra, curtir cada momento, aproveitar cada instante com a sua família, com aquelas pessoas que você ama. Que Deus te abençoe, te dê paz, alegria ao seu coração, em o nome do Senhor Jesus.